Eu não sei a que horas você está assistindo a esse vídeo. Talvez seja no meio da tarde, no ônibus voltando para casa, ou talvez seja de madrugada, com a tela do celular iluminando o quarto escuro, enquanto a pessoa que está namorando você dorme logo ali do lado. Mas independentemente da hora, eu preciso que você seja 100% sincero comigo agora. E mais importante, que seja sincero com você mesmo. Você já se pegou olhando para alguém que você diz que ama, alguém que faz tudo por você, e num segundo de distração, a sua mente viajou para anos atrás? Você já abraçou o seu corpo atual, sentiu o cheiro dela, mas por dentro o seu cérebro deu um nó e trouxe a memória de um outro abraço, de um outro cheiro? É uma sensação horrível, eu sei. É um misto de saudade com uma culpa que parece que vai rasgar o peito. A verdade que ninguém tem coragem de confessar em voz alta é que a fila anda, o tempo passa, a gente conhece gente nova, muda de rotina, posta fotos sorrindo no feed. Mas o fantasma do passado continua ali, vivo, assistindo a tudo de camarote no fundo da nossa mente. Hoje a gente vive num mundo que tem pressa para tudo. Se um relacionamento acaba na terça, na sexta, os seus amigos já estão te arrastando para a balada, dizendo que um amor cura o outro, que você precisa superar e que a fila tem que andar. A gente engole essa mentira. A gente entra em aplicativos de namoro, começa a conversar com pessoas legais, entra num relacionamento novo achando que está pronto. Mas a verdade nua e crua é que você não superou. Você só soterrou a dor embaixo de um corpo novo. Este vídeo não é para te julgar. Não estou aqui para dizer que você é uma pessoa ruim ou um canalha. Estou aqui para fazer o desabafo que você não pode fazer com ninguém. Porque se você falar isso para os seus amigos, eles vão te achar um idiota. E se falar para a sua parceira atual, o mundo desaba. Fica aqui comigo pelos próximos minutos. Vamos falar sobre o peso de gostar da ex, mesmo estando com outra. Vamos abrir essa ferida juntos, sem filtros e sem mentiras confortáveis. Eu estou vivendo uma solidão muito específica ultimamente, e acho que é uma das coisas mais dolorosas que eu já senti. A solidão acompanhada. É eu estar num restaurante legal, conversando com uma pessoa impecável que me ama, que se importa comigo, e mesmo assim sentir um vazio gigante aqui dentro. Eu olho para ela e penso, você é perfeita, o problema sou eu. O problema é que o meu coração ficou preso numa cela que trancou no passado, e eu perdi a chave. Carregar esse sentimento em segredo tem sido como carregar uma mochila cheia de pedras todos os dias. Eu acordo, dou bom dia para ela, faço um carinho, mas por dentro me sinto o maior mentiroso do mundo. E o pior de tudo, o pior é que eu não consigo odiar a minha parceira atual. Esse é o meu grande nó. Se ela fosse uma pessoa ruim, se me tratasse mal, seria fácil. Eu tinha uma desculpa para ir embora, arrumava as minhas coisas e saía por aquela porta. Mas não, ela é maravilhosa. Ela me apoia, planeja um futuro comigo, ela é o tipo de pessoa que qualquer um gostaria de ter ao lado. E é aí que a culpa me esmaga. Eu me olho no espelho e me sinto um monstro egoísta. Eu penso, como é que eu posso estar desejando o passado se o meu presente é tão bom? Por que eu não consigo simplesmente ser feliz com o que tenho aqui? Eu criei um teatro para agradar aos outros. Fingi para o mundo que tinha superado, finjo para ela que ela é a única, e tentei me convencer de que o passado tinha morrido. Mas o passado não morre enquanto a gente não enterra ele de verdade. E cada vez que eu deito a cabeça no travesseiro e o barulho do mundo acaba, a verdade aparece. Eu percebo que estou usando uma pessoa inocente como um escudo para não ter que enfrentar a minha própria saudade. Eu me transformei num figurante da minha própria relação, que parece perfeita por fora, mas que por dentro está completamente oca, porque o ator principal da minha mente continua sendo aquela pessoa que já se foi há muito tempo. Eu passei muito tempo acreditando que aceitar o fim significava esquecer. Achava que o dia em que eu não sentisse mais aquele aperto no peito ao ouvir o nome dela, ou o dia em que eu parasse de procurar os olhos dela no meio da multidão, seria o dia em que eu estaria finalmente curado. Mas o tempo foi passando e eu percebi que esquecer é impossível. A mente humana não funciona como um computador, onde você seleciona um arquivo e deleta. Tudo o que eu vivi com a minha ex, cada conversa de madrugada, cada plano idiota que a gente fez para o futuro, cada promessa, tudo isso ficou tatuado na minha história. Tentar arrancar isso de mim
é tentar arrancar um pedaço de quem eu sou. E o meu maior erro foi achar que, para honrar o meu relacionamento atual, eu precisava odiar o meu passado. Eu tentei fazer isso. Forcei a minha mente a focar apenas nos nossos erros, nas brigas, no dia em que tudo desandou. Tentei me convencer de que ela era a vilã da história, só para ver se o amor virava raiva. Mas não funcionou. O amor não vira raiva só porque a gente quer. Ele vira uma mágoa silenciosa que corrói a gente por dentro. E enquanto eu lutava contra esse fantasma, eu continuava sendo injusto com a pessoa que está comigo hoje. Continuava trancado no meu próprio inferno mental, fingindo um sorriso enquanto meu peito sangrava. Foi aí que eu entendi uma frase que mudou tudo na minha cabeça. Algo que o filósofo Friedrich Nietzsche chamava de amor fati. A coragem de amar o seu destino exatamente como ele é, com toda a dor e com toda a beleza. Eu entendi que aceitar o fim não é esquecer, é parar de lutar contra o fato de que acabou. Eu posso guardar um carinho gigante por quem a minha ex foi na minha vida. Posso aceitar que ela teve um papel fundamental em me transformar em quem eu sou hoje. Mas preciso entender, de uma vez por todas, que o nosso tempo juntos acabou. Amar alguém não significa, necessariamente, que a gente nasceu para ficar junto até o final da vida. Às vezes, as pessoas entram na nossa história apenas para nos ensinar a amar, para nos quebrar e nos refazer. E depois, elas precisam ir embora. O amor da minha vida não precisa ser o amor para minha vida inteira. E quando eu entendi isso, uma parte da culpa que me esmagava começou a ir embora. Eu percebi que não sou um monstro por ainda sentir saudades. Sou apenas humano. Mas o meu egoísmo estava em usar a minha parceira atual como um curativo para uma ferida que eu não tinha coragem de olhar de frente. Eu estava exigindo que ela curasse uma dor que não era dela. E isso é cruel. Ela não merece os restos de um homem que está preso no passado. Ela merece alguém por inteiro. Eu cansei de viver nesse teatro. Cansei de deitar a cabeça no travesseiro e me sentir um farsante. Aceitar o fim, para mim, hoje, significa soltar as amarras. Significa olhar para a foto da minha ex, se for preciso, e dizer em silêncio: obrigado por tudo o que a gente foi, mas eu preciso te deixar ir para conseguir viver o meu agora. É um processo doloroso, dá um medo absurdo de olhar para o vazio que fica quando a gente desiste de uma ilusão. Mas é o único caminho para a liberdade. Eu preciso dar o enterro digno que essa história antiga merece, para que eu possa finalmente abrir os olhos e enxergar a pessoa maravilhosa que está bem na minha frente, me dando o amor dela todos os dias sem pedir nada em troca a não ser a minha verdade. Se você assistiu até aqui, se você se identificou com cada palavra que eu disse, eu só quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinho nessa solidão. O mundo nos cobra uma superação rápida, uma felicidade de plástico que não existe na vida real. Sentir saudades faz parte da nossa bagunça humana. Mas não use uma pessoa inocente para tapar o seu buraco. Tenha a coragem de encarar a sua dor de frente. Eu vou fechar esse caderno agora. A tela do celular ainda está acesa, a noite ainda está fria e a pessoa do meu lado continua dormindo o sono dos inocentes. Mas pela primeira vez em muitos meses, eu sinto que o ar entrou mais leve no meu peito. Eu estou pronto para tentar começar a viver o meu presente de verdade. Se esse meu desabafo tocou em alguma ferida sua, deixe o seu pensamento aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar de verdade, sem máscaras. Obrigado por me ouvir hoje, fica bem. E até o próximo vídeo.